Alô, amigos do Pro Futebol, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Bulho e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque são 5 horas da tarde da sexta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Eu não ia fazer vídeo essa semana, porque essa semana foi bastante caótica com tudo que aconteceu, mas sobrou um pouquinho de tempo agora e eu queria falar um pouquinho sobre a contratação do Liam Cohen pelo Jacksonville Jaguars. Não vou fazer muita edição nesse vídeo, tá? Então, antecipadamente peço desculpa se tiver algum erro lá pela metade, que eu quero fazer ele numa tomada só. Vamos lá. Se você não tá sabendo, se você não acompanhou a saga durante a semana, o Liam Cohen foi contratado como treinador do Jacksonville Jaguars. É uma contratação boa? É uma ótima contratação na minha visão, por tudo que ele representa, pelos trabalhos antigos dele e pelo que o Jacksonville Jaguars estava precisando. Porém, tudo que envolveu a contratação do Liam Cohen nesta semana foi uma maluquice, envolveu uma saga bizarra pela contratação, envolvendo demissões de outros jogadores, envolvendo contratos não assinados, enfim. Então, queria falar um pouquinho disso, queria falar o porquê que eu acho que ele é um bom treinador e porquê que, apesar de tudo, o Jacksonville fez a decisão certa. Primeiro, quem é Liam Cohen? Liam Cohen era o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Cohen ficou lá por um ano. O coordenador ofensivo dos Buccaneers antes era o Dave Canales, que virou o treinador principal no Carolina Panthers. E aí o Liam Cohen foi contratado diretamente da Universidade de Kentucky. Eu não conhecia muito do trabalho dele antes da contratação. Pesquisei um pouquinho, claro, para saber direitinho o que ele fazia, como que ele podia encaixar. Até fiquei animado no momento daquela contratação pelos Buccaneers, mas eu achava que seria até um pouquinho difícil que eles pudessem repetir os ótimos números que eles tiveram com o Dave Canales. E, querendo ou não, foi um ótimo trabalho. Chegaram na semifinal de conferência, competindo bem com os Lions. O Canales fez o Mayfield ganhar um novo contrato. Vale lembrar que o Mayfield entra em 2023 com um contrato de um ano e só 8 milhões, completamente desacreditado. E o Liam Cohen chega para dar continuidade a isso. O Liam Cohen faz um ótimo trabalho. O trabalho dele em 2024 é um ótimo trabalho. Isso é inegável, tá? Os Buccaneers em top 5 de jardas totais, top 5 de jardas passadas, top 5 de jardas terrestres, top 5 de pontos, mandaram muito bem ao longo da temporada. Também vale a gente lembrar, durante a temporada de 2024, o Tampa Bay Buccaneers por 4 semanas ficou sem o Mike Evans. Na mesma semana que o Evans se machuca, o Chris Godwin se machuca e perde o restante da temporada. E o ataque aéreo de Tampa Bay até aquele momento era muito bom e muito eficiente. Isso passou também pela melhora na linha ofensiva. Os Buccaneers contrataram o Graham Barton no draft. E foi uma ótima escolha, né? Ele se provou um jogador que melhorou bem ao longo da temporada. A linha ofensiva melhorou. O grupo de pass catcher sempre foi bom. Uma outra mudança importantíssima foi o Bucky Irving virando titular no lugar do Rashad White. Então todas as coisas deram certo para Tampa Bay. Claro que a derrota para Washington no Wild Card não foi o esperado. Eu coloquei no guia dos playoffs que eu colocava a Tampa Bay como uma possível surpresa, porque ganharam de Philadelphia durante a temporada, ganharam de Detroit. Achava que eles tinham se mostrado contra os grandes, embora tivesse sido claro no começo da temporada. Mas eu olhava bem para essa contratação, achei que foi um ataque muito bom e muito efetivo ao longo do ano. E, bem, com relação ao trabalho dele, até aquele momento não tinha nada a criticar. E aí, tem outro ponto que, pós-wildcard, eu fiz um podcast com o Deivão, e no podcast aberto eu dei uma opinião no final, que o Deivão discordou bastante, na qual eu falava que, baseado nos erros de gerenciamento de jogo do Todd Bowles, e comparado ao trabalho do Liam Cohen, eu consideraria a demissão do Todd Bowles e a promoção do Liam Cohen. O Deivão foi bastante contra com relação a aspectos de cultura e tal, foi uma boa discussão. E tem precedente para isso, tá? Inclusive em Tampa Bay demitiu o Love Smith em 2015 e aí o Dirk Koetter foi o que era o coordenador ofensivo em 2015, foi promovido pro cargo. Eu achei que isso poderia acontecer de novo e achei que seria uma coisa boa, porque eu realmente gostava do trabalho do Liam Cohen. Outras franquias também gostaram do trabalho do Liam Cohen, nomeadamente o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars emitiram Doug Peterson após o final da temporada. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Foi uma demissão esperada, um trabalho ruim do Doug Peterson nos últimos 2 anos. E tem uma reeleição clara do Trevor Lawrence em relação a desempenho. Então, ficou bem claro ao longo do processo que o Jacksonville Jaguars estava olhando para um treinador de viés ofensivo, de background ofensivo. A suposta primeira opção era o Ben Johnson.
Antes da temporada acabar, muita gente falava já no Ben Johnson nos Jaguars, falando sobre fit, falando sobre o possível trabalho dele com o Trevor Lawrence. Eu confesso que eu não entendia o porquê que as pessoas viam isso como um bom fit para o Ben Johnson, mas para os Jaguars era ótimo. O Ben Johnson era o candidato mais quente nesse ciclo. Ben Johnson que inclusive fechou com o Chicago Bears. E disse que, quer dizer, se diz que a manutenção do Trent Baalke como general manager, que os Jaguars não tinham demitido até aquele momento, foi uma das razões para a qual ele não se interessou tanto pelo cargo. Depois ele falou que ele só queria estar nos Bears por causa do Caleb Williams, enfim. Não saberemos a verdade, porque pode ser coisa que ele falou só para agradar. Mas o Liam Cohen era a opção número 2, tá? E fez a primeira entrevista, e os insiders, eu sigo um insider dos Jaguars, um beat reporter de lá, e ele falou, deixou bem claro. O Liam Cohen era a opção que os Jaguars estavam no all-in. Estava todo mundo querendo ter ele, tá? E até que surgiu, na quarta-feira, a notícia de que o Liam Cohen estava tirando o nome dele de consideração para o cargo, porque ele não estava confortável com relação ao que a franquia planejava para o futuro. Agora, se você não acompanha a NFL nesse tempo, os Jaguars tinham como general manager até quarta-feira um cara chamado Trent Baalke. O Trent Baalke ele já foi general manager no San Francisco 49ers em outro período e ele foi muito ruim. Tipo, tem uma boa montagem de elenco, uma relativa boa montagem de elenco, um bom molho para talento, sim, mas ele é muito ruim em praticamente todas as outras coisas que envolvem o cargo de GM. E aí ele começou a brincar muito com o Jim Harbaugh, que foi um treinador de bastante sucesso nos 49ers no começo da década passada, e por conta dessas discordâncias, o Harbaugh fez um ótimo trabalho de levantar os 49ers onde os 49ers deviam estar, ele simplesmente saiu. Porque ele não queria mais trabalhar com o Trent Baalke. O Baalke ganhou essa queda de braço, depois o Baalke é demitido e depois ele assume o cargo nos Jaguars. O Baalke foi uma contratação questionável dos Jaguars desde o primeiro momento, tá? Todo mundo que acompanha, todo mundo que vê a NFL e lembrava do contexto do Harbaugh sabia disso. Essa manutenção dele no cargo foi um choque pra liga. E nessas últimas 2 semanas todo mundo ficou chocado com isso, porque ele também tava lá entrevistando os caras. O Liam Cohen tava lá, o Ben Johnson fez entrevista, vários outros caras fizeram, e ele estava nesse comitê de entrevistas. Então quando o Ben Johnson decide ir pra Chicago, e quando o Liam Cohen decide tirar o nome dele, na verdade, né, ficou muito claro, ficou evidente pra todo mundo que acompanha que, embora existam coisas boas no cargo do Jacksonville Jaguars para se trabalhar, você tem um franchise quarterback, você tem uma pick alta no draft, ninguém queria trabalhar com o Trent Baalke. Isso era evidente há bastante tempo. E aí aconteceu o seguinte, o Shad Khan, dono da franquia, demitiu o Trent Baalke, com 2 semanas de atraso. Ele deveria ter sido demitido junto com o Doug Peterson, não tenho a menor dúvida disso, você não deveria ter também. E assim, na quarta-feira já ficou aquele papo de, nossa, o Trent Baalke foi demitido com 2 semanas de atraso e por conta disso os Jaguars perderam os principais candidatos, não sei o que, isso, aquilo, todo aquele papinho. Além de que, quando surgiu a notícia de que o Liam Cohen tinha tirado o nome dele de consideração, também surgiu a notícia de que o Liam Cohen tinha assinado uma renovação de contrato para se manter como coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. O grande ponto aqui rolou na quarta-feira à noite. Os beat reporters do Tampa Bay Buccaneers falaram que esse contrato ainda não estava oficialmente assinado, que eles tinham chegado a um acordo verbal, mas que a caneta ainda não tinha ido para o papel. Ou seja, o Liam Cohen ainda poderia, sim, ser treinador dos Jaguars. E assim, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo com relação a ele, não sabe o que aconteceu com relação a Tampa Bay. Os boatos dizem que o Liam Cohen meio que foi de forma, não sei se secreta, mas que Tampa Bay tentou contato com ele, e aí não conseguiram, e que ele fez uma segunda entrevista bem rápida com Jacksonville. E aí ontem à noite, na quinta-feira, já tinha o papo de que eles tinham chegado a um acordo. Hoje, oficialmente, ele foi anunciado como treinador dos Jaguars. O dono de declaração, o Cohen já deu declaração, enfim. Voltar atrás, questão ruim. Chegamos ao ponto que eu queria falar um pouquinho mais. Eu acho que isso é uma impressão bem ruim pro Liam Cohen, tá? Tem um tweet que eu encontrei hoje, lá em fevereiro de 2024, em que um fã de Kentucky reclamava muito da ida dele pra Tampa Bay, que falava, nossa, todo mundo de Tampa Bay tá feliz, mas daqui a um ano você vai sair. Se você deixa essa impressão, eu acho que isso é muito ruim. Tipo, pelo menos eu venho de um lugar onde a palavra vale bastante, sabe? Então, você fazer um acordo verbal, pra mim é um acordo.
Pra mim, não tem dúvida, você não pode sair desse acordo. Se ele chega a um acordo verbal pra renovar o contrato e depois ele só some e vai lá e assina com os Jaguars, acho que isso deixa uma impressão muito ruim com relação a como ele chega em Jacksonville. Eu tenho absoluta certeza de algumas coisas. Jacksonville tomou a decisão corretíssima. O Liam Cohen fez um ótimo trabalho e é um cara que merece estar nesse cargo. Eu tenho absoluta certeza também de que o Tampa Bay gostaria de manter o Liam Cohen. Não tem dúvida nenhuma disso. E que apesar do processo dos Jaguars ter sido muito ruim na minha visão, eles tomaram uma decisão acertada nesse ponto. Essas coisas pra mim elas estão bem claras. Mas como isso foi feito, isso pra mim pesa bastante. Tá? Isso pra mim é bem ruim. Causa uma impressão ruim com relação ao Liam Cohen. E eu acho que ele chega em Jacksonville marcado por isso, não é uma coisa legal. Embora ele, sim, mereça estar lá. E eu acho que os torcedores dos Jaguars precisam ter uma coisa em mente. O Liam Cohen é um cara com um ótimo histórico ofensivo, que fez um ótimo trabalho com o Baker Mayfield, e que eu acredito que vai fazer um bom trabalho com o Trevor Lawrence. Não, os Jaguars não vão competir pela AFC South no ano que vem, porque tem muito buraco no time. O grupo de recebedores precisa ser reforçado, os investimentos que se fizeram na posição foram ruins, a linha ofensiva precisa urgentemente de reforços. Isso foi uma coisa muito boa que chegou em Tampa Bay para contribuir com essa melhora do Liam Cohen. Mas eu acho que ele é um cara que, assim, merece confiança e que vai fazer um bom trabalho. Mas como toda essa saga aconteceu, não sei se eu gosto muito, não sei se eu confio muito nele. De toda forma, Tampa Bay vai precisar de um coordenador ofensivo novo. Não é bom que o Baker Mayfield tenha seu terceiro coordenador ofensivo em 3 anos em Tampa Bay, tá? Mesmo que ele venha de 2 boas temporadas, isso nunca é uma coisa boa. Para o Trevor Lawrence, olhando para como o Cohen salvou a carreira do Mayfield, isso é maravilhoso. O Trevor Lawrence precisa jogar melhor, ele precisa ser mais cobrado. Ele também tem bastante responsabilidade nesse ano terrível de Jacksonville. Mas apesar de tudo, apesar de todo esse processo, eu acho que as coisas acabaram caindo no lugar certo para a franquia, para o jogador e para o dono. Mas o dono precisa urgentemente rever também os processos dele. Porque o Chad Khan ter mantido o Trent Baalke já é muito ruim e diz bastante sobre as qualidades dele como dono de uma franquia. Tudo bem? Era um vídeo rápido, opinativo. Vou talvez fazer um pouquinho de edição, talvez eu nem faça, talvez eu só mande pro ar assim, tá? Mas é isso. Queria muito falar um pouquinho sobre essa contratação. Agradeço a você que aguentou eu falando quase que sem parar. Sigam o ProFootball nas redes sociais, ProFootball underline BR no Instagram, ProFootball BR no Twitter. Assinem nosso site, profutbol.com.br/assinar. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, tá? Tem que, sim, ajuda demais a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, até a próxima e tchau.